saíram para oferecer algo do rei, que é de graça, banquete e algo maravilhoso, muitos deles não voltaram. Eu quero que você entenda que parábola é essa, pastor. Isso, amados, é sobre o reino do Senhor. Esses servos são os que são levantados para levar a mensagem. O rei que está convidando é o Senhor Deus para a festa do Filho Jesus, para comemorar o feito, o alto preço na cruz. Essa parábola que Jesus queria ali explicar, para que você entenda melhor, Jesus falou muitas parábolas e Mateus relatou, porque parábola era uma forma mais fácil das pessoas entender. E as pessoas começaram a entender ali que Jesus estava falando do reino, era do Filho. Os servos são aqueles que Deus levantou para dizer: anuncia o meu reino é de graça, a morada não precisa pagar, eu tenho o melhor para eles, aleluias. E são a mensagem que está sendo levada. Esse convite é Jesus usando servos, servas, usando pessoas para dizer: a porta ainda está aberta para ir morar no céu, aleluia. Oh, Jesus. Mas como naquela parábola nós vivemos dias assim, que muitos têm olhado e dito: não quero. Muitos têm olhado e ignorado. Em alguns países olhado e falado: nem aceito o nome de Cristo aqui. E matado muitos servos do Senhor que tem levado a mensagem de Cristo. Outros olham e maltratam. Muitos têm olhado e falado: não estou preocupado demais, mas é com os meus negócios, é com o meu trabalho, é com o projeto que eu criei, que eu fiz. Muitos olhando e dizendo: não, mas eu não estou tendo tempo para ir para o banquete que o rei tem. Assim agiam os servos e assim agiam aquelas pessoas. Mas chega num ponto que agora chega somente alguns servos na casa ali do rei e diz: olha, por tanto insistir, muitos de nós foram mortos, rei. Muitos de nós ficou pelo caminho, de tanto chamar, muitos nos maltratou, muitos de nós apanharam, muitos de nós foram maltratados. A Bíblia diz que o rei, ele se ira, ele manda exterminar, ele incendeia as cidades de ignoração. Pastor, onde a gente vai ver isso? Aí eu começo a lembrar de momentos que o Senhor tanto insistiu com a raça humana. Eu começo a lembrar lá atrás, Noé sendo chamado de louco, velho bobo, velho fanático, doido, porque estava falando que o Senhor teria o tempo dele vir. Ele era chamado de bobo, ignorado. E quantas das vezes Noé passou até na beira da morte por falar que Jesus viria, por falar que o Senhor ia enviar o dilúvio, era promessa. Mas muitos olharam e falaram: eu quero sinais. Não há sinal de chuva assim, não há sinal de dilúvio assim. Mas passou tempos e teve que presenciar Noé ali com a sua arca, com a família, os animais que entrou. E a Bíblia diz que não foi Noé que fechou a porta, mas o anjo do Senhor estava lá. E o anjo do Senhor fechou a porta. E quando as águas começaram a subir, quando a cidade começou a perceber: está chovendo demais, não para, já faz 2 dias, 3, 4, 5 e não para de chover. Muitos até correram para lá, gritavam: Noé, tem misericórdia de nós. Mas o tempo já não era mais de Noé ter misericórdia, já não era mais tempo dele lançar a palavra, porque o tempo da palavra tinha passado. E muitos tiveram que ver as águas subindo e sentiram a ira do Senhor, do que era a promessa que ia se cumprir. Eu começo a lembrar quando a Bíblia diz nesse versículo que o rei se irou e houve ira do Senhor ali. Eu lembro de Sodoma e Gomorra, porque o pecado já subia e cheirava mal as narinas do Senhor, de tal forma que o Senhor enviou anjos para lá, tirou ali a família de Ló e mandou fogo sobre a cidade. Onde um povo que rejeitou, onde um povo que não aceitou. Foi até falado aqui hoje, amados, está havendo guerras. Israel está em guerra com o Irã.
E há muitas ameaças em outros países em volta, porque um apoia de um lado, outro apoia do outro. E se um entrar, é igual aquelas briguinhas de escola, sabe? Se um entrar, eu sou amigo do tal, entra aqui também. E próximo de acontecer guerra mundial. E sabe o que acontece? A gente está no interior, longe, a gente pensa nunca vai chegar, nunca vai acontecer. Eu quero lembrar os amados que para acontecer uma transformação pesada de dor no mundo é daqui para ali. Porque nós já lembramos de 2020, quando a gente pensou é só para lá, quando a gente assustou que não, a gente estava envolvido no meio, e foi dores e dores. Quantos de nós sofreram vendo partidas de pessoas? Quantos de nós olhou e falou, não imaginava chegar aqui? Quantas ligações eu, pastor Judson, recebi e falava, eu quero aceitar Jesus. Eu falava, irmã, a igreja não está podendo abrir. A gente orou por pessoas no telefone, a gente fez culto aqui com 3, 4 pessoas, ainda correndo o risco, somente obreiros, correndo o risco de alguém vir e nos prender e dizer não pode. Quantos lembram a gente fazendo live nas casas, em casa, para anunciar o evangelho? Mas a gente esquece desse banquete que o Senhor está dizendo para nós, que hoje nós podemos ter esse acesso maravilhoso de vir para a casa de Deus adorar, um domingo abençoado, para a gente buscar encontro com Deus, se aquebrantar na presença dele. Mas mal sabemos que daqui a pouco pode, num estralo de dedo, a gente não ter mais essa oportunidade, amados. E a gente percebeu, olhar e falar, pai, eu só quero mais uma chance, eu só quero mais uma. E às vezes a gente se encontrar nos momentos e ver o Senhor falando, não tem mais essa chance. O que a parábola que Jesus estava falando ali era dos servos que iriam, o que está acontecendo nos dias de hoje. Os servos estão levando a mensagem, Deus está anunciando, Deus está levando a palavra. Quantas das vezes eu posso dizer para os irmãos, eu já ministrei essa palavra aqui, quando eu pedi uma palavra do Senhor em casa, buscando ali, queria ministrar outra, mas Deus me fazia voltar para essa palavra de novo, para dizer para a igreja que o nosso rei está convidando para um banquete farto, para um banquete farto que é de graça. E Jesus está dizendo, ei, ainda há tempo de se aquebrantar, ainda há tempo de adorar, ainda há tempo de buscar como jamais buscamos, ainda há tempo de adorar no profundo, de dizer, pai, recebe a minha renovação de aliança. Oh Jesus, eu sempre digo aqui nesse altar, todos os dias é dia da gente renovar nossa aliança com Deus. Mas a Bíblia diz que o rei só observava, o convite ia e pessoas não vinham, e o rei falava, persista, vai mais uma vez, servos, lançam mais uma vez para cá. A gente não está vendo nada, mas tem países que tem servos indo sabendo que não volta mais. Tem igrejas enviando missionários, e missionários já indo decidido, preparado, para na frente da família ser degolado, para quando anunciar, eu vim pregar Cristo nesse país. No Estado Islâmico, se falar de Cristo, se falar de Jesus. Quantos outros países não aceitam? Não aceita essa guerra. Irã não aceita a existência de Israel. Quantos quer guerrear e entrar no meio também porque não aceita? Mas é lá que aconteceu os feitos do Senhor. E Jesus nos ensina na palavra, orai por paz em Jerusalém. Às vezes nós olhamos e falamos, não tem nada a ver com essa guerra. Ora, amados, entrega para o Senhor, pede a Deus misericórdia. Nós estamos vivendo últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos dias na presença do Senhor. E alguém vai dizer, não, mas já ouvi falar isso desde o meu nascimento, meu avô falava, pastor fulano. Entenda que a palavra do Senhor diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. 1000 anos a gente chega nem perto de viver isso. A Bíblia diz, por volta de Salmos, no livro de Salmos, que hoje nós estamos alcançando 70 anos. Passou disso, a gente entra em enfado e canseira. Então a gente não chega nem muito perto de 1000 anos que Deus pode falar. Para mim foi um dia. Então nós estamos vivendo que, para o olhar de Deus, poucos dias de existência, na verdade. E os sinais cada vez mais se aproximando.
Dois capítulos para frente, se você for ler Mateus capítulo 24, vai dizer assim: ó, quando você ouvir falar de guerra, rumores de guerra, ainda entenda que ainda não é o fim, mas é o princípio das dores, para que entenda que eu estou voltando. É os sinais que estão acontecendo, e como igreja do Senhor, a gente não pode cochilar. Como igreja do Senhor, a gente não pode ser envolvido no meio, onde vai dizer um pouco mais abaixo, no capítulo 24 ali, que nos últimos dias muitos, o amor de muitos se esfriarão, e eu não vou querer mais saber do próximo, eu não vou amar mais o meu irmão, já não há mais, não haverá mais amor entre família. Isso é bíblico, amados, é o que a gente vive hoje. Quantas vezes nós vivemos isso hoje, que é melhor pagar um preço do que perdoar o meu irmão. Nós vivemos tempo que crente quer pagar o pior preço, mas não quer perdoar o próximo. Não aceito, pastor. E o evangelho nos abre portas para isso. Estou errado, pastor, peça perdão. Então estou certo, pastor, peça perdão também. O evangelho está falando é sobre isso, sobre nós se derramar para Cristo todos os dias, nós se voltar para o Senhor e esquecer as bobeirinhas que o diabo está mostrando para a gente lá fora, os pratos e os banquetes que o diabo está dizendo assim: ó, vem para cá, você está muito jovem para entregar para Cristo. Enquanto o rei está dizendo assim: ó, a minha mesa é farta, aleluias, o banquete é de graça, chama eles, servos. O rei dizendo: ó, é para comemorar a festa do meu filho, convida eles, chama eles, paga um preço, mas não deixa de chamar, aleluias. Quem crê no chamado do Senhor, você está debaixo dele, você está debaixo desse chamado. Glorifica bem forte por isso. Nós somos estes convidados. Nós somos esses convidados, amados. Prepara as tuas vestes e vamos para bodas do rei. Amando rebasse. Prepara as tuas vestes e não olha para trás, mas segue. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Para você ser cristão, amados, um dos maiores segredos para a vida do cristão: luta já passa, batalha passa, não existe um mar de rosa, mas Deus dá vitória em todas. Mas o maior segredo é o cristão não olhar para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. O segredo é focar no Senhor, esquecer tudo que está acontecendo. Pastor, mas eu estou passando isso, amados, é momentâneo. A Bíblia diz que são temporais as nossas batalhas. Paulo certa vez vai falar da luta, e ele vai falar: é só momentâneo. O que importa é o peso que gera da glória eterna que virá para nós. O que Paulo ensinou tanto tempo, naquele tempo dele, ele levando a palavra no céu, dizendo assim: ó, as dores serão momentâneas. Quando Paulo é levado para ser morto, ele diz: só vai doer por alguns momentos, mas daqui a pouco eu estarei na glória. Estevão era tão íntimo do Senhor que a Bíblia diz que quando ele começa a ser apedrejado, ele sabia que a dor era momentânea, e quando ele olhava para o céu, ele viu o céu aberto e Jesus na direita do Pai, só dando a mão, esperando que a alma, o espírito dele subisse. O que você quer dizer, pastor? As nossas dores são momentâneas, mas que geram peso para ir morar na glória, aleluias. Pode pagar o preço que for, pode doer, pode haver batalhas, mas a maior morada, o tempo do descanso do crente é estar no banquete do Pai, aleluias. Glorifica o santo nome dele. Oh, Jesus. Jesus diz para os céus que ali sobraram, e diz: vai lá, volta novamente, insiste de novo. Sai por todas as encruzilhadas da cidade. Em outras palavras, nos 4 cantos. As profecias estão se cumprindo, o evangelho está chegando. Ele está tendo morte, mas está chegando. Glória a Deus, porque Deus tem levantado homens e mulheres corajosos do Senhor, e estão lá, lutando. Muitos morrendo, mas dizendo: eu não nego Cristo.
E a gente precisa envolver com esse Espírito de Deus sobre a nossa vida, porque não conhecemos o dia de amanhã. Porque se a gente não se envolver focado no Senhor, tem muitas coisas lutando, e o diabo não está brincando de ser diabo para tirar o crente da presença do Senhor. Ele só quer um pouquinho da nossa distração. Ele só quer um pouquinho que a gente tire um pouquinho os pés da caminhada do Senhor. Ele só quer que a gente um pouquinho para e diz: eu só quero um tempo. Vou dar um tempo de ir na igreja. Eu vou dar um tempo de buscar o Senhor, pastor. Tá pesado. Eu digo para ti, amados, pode ser o peso que for, nunca ele é maior do que o teu Deus. Você pode ter chegado aqui nessa noite passando a batalha que for. Eu vou dizer porque Deus está me mandando dizer: as tuas batalhas não é maior do que o teu Senhor. Vai ficar tudo em paz. Você vai cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus, Deus vai colocar as coisas no lugar. Somente creia. Somente continue com teu coração queimando. Só continue com teu coração queimando na presença de Cristo. Aleluia. Continue adorando, exaltando, continue glorificando. Seja fiel até o fim. Aceite o convite do Rei e diga com maior prazer: eu sou adorador. Aleluia. Eu sou aquele que vou estar no convite do Rei. A Bíblia diz que por tanto os céus insistir, para encerrar aqui, que por tanto ele insistir, pessoas chegam, começam pessoas ali a acreditar, entender que aquele banquete é o melhor. Oh glórias. Ainda que quantos ali não quis, mataram os servos, Deus tem os seus separados. Sabe quem são eles? Os que deixou tudo em casa hoje. Eu poderia estar lá, poderia dizer: está frio hoje. Os que deixou tudo e correu para a presença do Senhor. Os que deixou tudo e diz: foi um domingo cansativo, pastor, mas você veio adorar a Cristo. Foi um domingo difícil, pastor, mas você está aqui adorando. Você está na presença do Senhor. Quantos deixaram? Eu não digo somente aqui, mas na casa, igrejas. Quantos deixaram tudo hoje, estão adorando ao Senhor, exaltando, glorificando. Pastor, o que é isso? Que quantos de nós poderíamos não estar na presença do Senhor? Porque passamos tantas lutas, tantas batalhas, tantas decepções, que talvez você pensou 1, 2, até 3 vezes em parar por causa de batalhas, mas você não parou, você persistiu. Esses são os que estão sobre a mesa do Senhor. Esses são os que aceitaram o convite. O convite é árduo, pastor, amados. O convite tem espinho na caminhada dele, tem, amados. Nós ainda estamos na terra que não é morada nossa. Nós ainda estamos num plano que não é eternidade, mas Paulo diz que é o tempo de oportunidade. Não é tempo de eternidade. Eternidade é com Cristo. Aqui é oportunidade. Na oportunidade a gente chora, na oportunidade a gente grita, na oportunidade a carne grita para viver as coisas lá fora. Na oportunidade o inimigo trabalha, prepara cilada, luta dia e noite para tentar destruir, para tentar parar. Mas também na oportunidade Cristo está na direção. Eu quero te dizer que você não está sozinho. Você não está sozinha. Cristo está na direção. Permaneça firme, agarra com Cristo, porque Deus dará vitória no tempo certo. Aleluias. Glorifica o santo nome dele. Aleluias. Para encerrar, a Bíblia diz que o rei então chega e encontra pessoas lá que aceitaram o convite. Mas algo vai chamar a atenção, que quando ele chega na sala, ele olha e vê um homem lá, no meio de todos eles, que não trocou as suas vestes, não colocou vestes para o casamento, para a aliança com o rei. Oh glórias. E a Bíblia diz que o rei olha e fala para ele: amigo, como você chegou aqui? Está aqui, mas não está com veste nupcial.
Em outras palavras, a veste a preparada para fazer aliança. É como o Senhor está dizendo, que muitos chegarão naquele dia diante dele. Muitos que vão olhar e falar: Senhor, eu estava lá, eu estava na igreja, Senhor, eu até te busquei. Mas o Senhor vai olhar e não ver veste nupcial. Em outras palavras, eu estava lá, Senhor, mas eu queria que o Senhor moldasse da minha forma, não eu moldasse do jeito que o Senhor queria. Porque nós vivemos um tempo, amados. Eu ainda comentar com a minha esposa, a gente assistindo, a gente vê demais pessoas aceitando Jesus, mas aceitando para viver da forma deles. Famosos. Hoje o que mais tem é famoso dizendo: sou cristão, e não adoro o Senhor. Sou cristão, mas vivendo na bebedice. Hoje virou moda, o gospel. Não é cristão, porque cristão é algo mais velho. Agora usa mais assim: sou gospel. Pode ser com mais palavra mais bonita, sabe? E em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo, que tinham lá na mesa também, mas que as vestes ele não quis trocar. Em outras palavras, a primeira coisa que acontece com o crente, você vai se identificar quando o cristão aceita Jesus. A primeira coisa é o Espírito Santo já batendo na nossa natureza humana. E se a gente não quebrantar, a gente não consegue ser crente. A primeira coisa é o Espírito Santo chegando e dizendo assim: tira as vestes que você vê e que tinha lá fora, porque eu te dou uma veste nova, ô glória. Quando nós aceitamos Jesus, a primeira coisa é o Espírito Santo vindo e já começa a incomodar e falar: o teu coração era desse jeito lá fora, mas aqui dentro haverá uma mudança, eu quero moldar. Só que ele não invade, ele diz, ele trabalha, ele incomoda, ele queima o coração. Mas vai decidir se eu troco essas vestes ou não. E o que Jesus está dizendo é que o risco muito é de eu chegar lá, mas ele olhar para mim e eu não estar com as vestes. Essas vestes não é física, mas é espiritual. Que Jesus diz que até tinha um lar, mas ele não estava preparado para uma aliança. É aquele que Mateus também, alguns capítulos atrás, diz assim, que o Senhor mesmo diz: nem todos que dirão Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Há muitos que dizem, quando o Senhor exortava ali sobre os falsos profetas, que muitos vão chegar até ele e vai dizer: Senhor, o Senhor me conhece, eu expulsei demônios no teu santo nome, houve milagre quando eu orei no teu santo nome, Senhor, nós falávamos em novas línguas. E o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. Pastor, quer dizer que esses sinais não acompanham, mas também a Bíblia diz que os falsos profetas fazem uso deles também. Perceba como é tremendo quando envolve o reino do Senhor. São esses que até chegam lá, mas não trocaram as vestes. São esses que diz: Pai, eu te quero acima de tudo, mas tem que ser do meu jeito, Jesus. Nós vivemos um tempo que muitos crentes estão vivendo assim: eu quero o Senhor. Você ama a Deus? Pergunta lá fora, todos amam. Mas a Bíblia diz assim, e João diz: se você diz que ama a Deus e não ama o teu próximo, é mentiroso. Olha como que Jesus nos pega. Olha como que Jesus, todas as vezes que ele vai tocar em nós, a primeira coisa que ele toca é na nossa natureza humana, é no nosso coração que a gente cresceu com ele, natureza física. Pastor, onde o Senhor quer chegar? O Evangelho do Senhor nos abre porta para a gente se quebrantar na presença dele. O que Jesus está dizendo: ei, prepara para ir para o banquete, mas troca as suas vestes, se quebranta, se posiciona como adorador, como uma adoradora. Cristo não tem que moldar do nosso jeito que a gente quer, mas nós, seres humanos, precisamos quebrantar, tirar isso, tirar aquilo da nossa vida, tirar aquilo que não faz parte na caminhada com Deus e dizer: Pai, é eu que vou me moldar na tua presença, porque é o Senhor que é digno de adoração, é eu que preciso do Senhor, sou eu que dependo de Ti, é nós que precisamos trocar as nossas vestes, aleluia. Quando Jesus olha e fala: amigo, não tem como participar do banquete sem estar com as vestes nupciais, a Bíblia diz que então ele é lançado fora nas trevas, e a gente sabe onde é isso, amados. A gente entende. Eu digo para ti, é pesado, mas só há o céu e o inferno para a caminhada
de nós seres humanos. E eu preguei isso aqui domingo na Santa Ceia passada. A graça, ela é de graça para nós. A gente só caminha para o caminho da perdição com as próprias pernas. Jamais o inimigo pega nossas pernas e vai pôr nos nossos passos na mar. Eu já expliquei, jamais o inimigo pega o nosso braço e coloca. Não, ele traz o prato, ele traz o banquete dele, ele mostra o caminho e fala que é mais fácil, aqui o caminho é mais largo. Somos nós que perdemos a graça. O que a Bíblia diz para encerrar, que aquele homem que estava lá, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu quero estar aqui, mas é do meu jeito, sem trocar as minhas vestes, sem trocar de coração, sem trocar de conduta, sem trocar de vida. Eu quero estar aqui, mas é do meu jeito. E com Jesus, amados, não há negócio, não há barganha. Com Jesus naquele dia não vai ter como alguém dizer e falar: ó, eu tenho muito dinheiro, sou o maior empresário, fui o maior empresário na terra, Jesus, e eu quero que o Senhor me aceite assim. Jesus vai dizer: não, eu sou dono do ouro e da prata. Não tem negócio, tem que haver novas vestes, tem que haver quebrantamento em nós. O que Jesus deixa aqui nessa noite e fala no meu coração, amados, é tempo de se quebrantar para Cristo, é tempo de olhar para Deus, é tempo de olhar para Cristo. Aleluia. Amém? Se coloca de pé, amado. Esse jovem quer aceitar Jesus por causa da mensagem. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Para encerrar, amados, é tempo de quebrantamento, é tempo de voltar para o Senhor. Se tem alguém nessa noite que quer aproveitar a caminhada, pastor, eu estava afastado e quero reconciliar com Cristo, vem aqui na frente. Oh, aleluia. Vem mais uma irmã aí, amados. Ó, fosse você glorificava tremendo a presença de Deus. Oh, glórias e glórias ao Senhor. Tem mais alguém, amados? Deixa o Senhor trabalhar no teu coração, não tenha vergonha. Pastor, eu estava afastado e quero aceitar Jesus. Pastor, eu nunca aceitei Jesus, quero aceitar hoje. Mas eu acho tão difícil, pastor. É o Espírito Santo que comove, é o Espírito Santo que trabalha, é o Espírito Santo que move. Manda gasto, bias. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus, amados. Feche os teus olhos. Senhor, eu apresento o Hilton ao Senhor, Deus. Nós apresentamos diante da tua igreja, que ao ouvir essa mensagem, Senhor, ele quer te aceitar como o único e suficiente Salvador da vida dele. Pai, escreve o nome do Hilton, Senhor, no livro da vida. Escreve o nome dele no livro da vida agora, Senhor. Vai apagando agora, Senhor, tudo que ficou para trás. Vai queimando o julgamento de Satanás. Vai repreendendo, vai jogando por terra. Vai, Senhor, limpando agora, em nome do Senhor Jesus. Que o nome dele agora, Senhor, pelos teus anjos, pelo Senhor, seja escrito no livro da vida. Que todo peso que estava sobre os ombros, sobre ele, possa abandonar agora. Que sobre toda acusação de Satanás ele seja limpo. Seja escrito o nome, Senhor, do Hilton no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que toda bagagem que Satanás tentou colocar sobre ti, jovem, em nome de Jesus, hoje, agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, receba paz sobre o teu coração. Recebe o Espírito de Deus. Recebe a presença do Senhor, tirando, porque o Senhor me mostra que nem para estar aqui não era, mas quantas vezes eu, Senhor, te livrei, e hoje, eu te recebo, porque eu livrei a tua vida. Não foi nenhuma nem duas vezes que falaram a respeito de ti, que anunciaram, vamos cessar a vida dele, mas eu, Senhor, estou entrando em providência sobre ti hoje, jovem. Receba em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu apresento a dona Dorineide ao Senhor.
Oh Jesus, tu és santo. O Senhor Deus enviou servos e servos a insistir. Canta lavaçu e que rebalo reis. Escreve o nome dela, Senhor, no livro da vida, Jesus. Escreve, Jesus, renova. Ah, assim diz o Senhor, filha. Eu sei que muitas das vezes o inimigo colocou tantos medos para tu não chegar aqui à frente. Assim diz o Senhor. Eu sei que tantas vezes tu pensou, se eu não conseguir, e se eu não seguir, mas o Senhor está dizendo, eu te ajudo, eu sou contigo, eu estou no controle, eu renovo o teu nome no livro da vida. Senhor, receba essas vidas em nome de Jesus. Receba, Senhor, essas vidas, Pai, que o nome deles, Pai, seja, Senhor, escrito no livro da vida. Eis aqui a vida deles, Pai. Nós te adoramos, nós te agradecemos, Pai. Nós te exaltamos por eles, pela vida deles, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor te ajude, filha, nessa caminhada. Receba a presença de Deus. Deus está tirando todas as preocupações. Deus está dizendo assim, eu sou o Senhor que falei contigo lá naquele hospital. Eu estava lá, eu te dei mais uma chance. A tua escolha, filha, é a melhor, porque o espírito da morte te pediu para te levar, mas eu, o Senhor, te guardei. Receba vida, receba saúde, receba paz, recebe o meu espírito. Recebe em nome de Jesus. Em direção a adore o Senhor Jesus, igreja, com os seus olhos fechados. Oh, aleluia. É só bater que eu vou abrir. A glória de Deus está na casa, amados. Entrar. É só bater que eu vou abrir. Diga isso pro Senhor. Pra você entrar, Jesus, diga pra ele. Entrar. Dá lugar aí pra Jesus. Dá lugar aí pra Espírito Santo. Aleluia. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Você está preparado para o encontro, amado? Estou só te esperando. Recebe essa presença, essa unção. Deixa Ele te usar, deixa Ele encher, deixa Ele queimar o coração. Receba renovo do Espírito Santo. Minhas lamparinas estão, Jesus, estão acesas. Oh, se derrama na presença dele. Você tem liberdade agora com ele. Diga pra ele, faça desse louvor as tuas palavras. Teus passos em direção à porta. Diga pro Senhor, é só bater, Deus. É só bater. Pai, tá chamando nessa noite. Vou abrir pra você. Entrar, Jesus. Entrar. Ele tá chamando, Ele tá tocando. É só bater que eu vou abrir pra você. Entrar, Jesus. Entrar. Gente, diga pro Senhor, filho. Levanta suas mãos, diga pra Deus. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Declara, diga Maranata. Você está declarando, vem, Jesus. Ora, vem, Senhor. Maranata. Recebe a
a presença Eu dele. já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Recebe o Espírito Santo de Deus aí. Seja renovado, fale novas línguas. Seja alcançado pelo Espírito do Senhor. Sejam renovados, cheios. Recebe, filho. Recebe, filha. Sinta a glória dele, a presença, o som. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. Deixa queimar. Que era lindo assim. Deixa queimar dentro de ti. Era lindo assim. Ele é o Espírito Santo. Esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Eu já coloquei. Diga pra ele. As minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Desce com fogo, Espírito Santo. Vamos dançar. Aleluia. Maraná. Quando você adora, Deus vai trabalhando em ti. Enquanto você vai adorando, Deus vai tocando. Enquanto você vai exaltando, o Espírito de Deus vai trabalhando sobre ti. Deixa a glória dele descer. Deixa a unção dele te tomar. Deixa o renovo do Espírito Santo acender no teu coração. Deixa queimar. Recanta la voz. A palavra anuncia que nos últimos dias muitos se esfriarão. Mas eis aqui um povo sedento, Jesus. Eis aqui uma igreja que tem sede. Eis aqui jovens que quer te receber. Eis aqui um povo sedentos por ti. Deixa queimar, igreja. Deixa queimar dentro de ti o pavio que fumega. Deixa acender. Deixa acender. O rapadalabalabasui. É tempo de adorar. É tempo de ser cheio. É tempo de deixar queimar. É tempo da glória de Deus descer na casa. Cheios. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem. Recebe em nome de Jesus. Espírito Santo. Sejam impactados pela glória de Deus. Diga pra ele. Eu quero viver. Fala em novas línguas. Cheios. Faz meu coração arder de novo. Oh, glórias. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Diga pro Senhor. Deixa a presença dele, deixa o som dele. Algo novo. Não limita o Espírito Santo. Não limita. O pavio que fumega. Deixa acender. Deixa queimar. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Vem, Espírito Santo. Visita com fogo, Jesus. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Deixa o Espírito Santo do Senhor vir. Espírito Santo. Deixa a glória do Senhor vir. Espírito
Deixa o Espírito do Senhor vir. Deixa a presença do Espírito Santo vir. Ela voltou, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Rei convida nessa noite. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, Jesus. Incendeia, incendeia. Bendito és o nome do Senhor, Deus. Santo Espírito, Sinta a paz do meu Espírito desce como Santo. fogo. Sinta a paz do meu Espírito Santo desce que como passa fogo. sobre o teu coração, filho. Incendeia, Porque sou eu o Senhor que te veste. Sou eu o Senhor que é o de livramento sobre ti. Santo Espírito, Sou eu o Senhor que entra em providência. Santo Espírito, Ele desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como Você fogo. tem liberdade. Incendeia, 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 Deixa o Senhor incendiar o teu coração. incendeia, Aleluia. incendeia, incendeia, incendeia. Oh, aleluia. Eu quero viver algo novo. Bendito és o teu santo nome. Faz meu coração arder de novo, Sinta a presença dele na casa. fazendo todo medo A glória desaparecer, dele é um chão trazendo dele. sobre mim um novo amanhecer. Oh, aleluia. Eu quero viver algo novo. Oh, Jesus.